Olá, eu vou falar nesse vídeo sobre qual é o motivo que faz com que a maioria das pessoas não consiga usar o maior poder da comunicação. Da mesma forma, qual é o motivo que faz com que a oratória de 2.400 anos atrás e os cursos convencionais de comunicação em público não conseguem ajudar os alunos a usar o maior poder da comunicação. E qual é o maior poder da comunicação? O natural, e que você vê nas crianças, é quando as crianças falam, o assunto que ela está falando e a emoção que ela está sentindo é uma coisa só. A emoção que ela sente está intimamente relacionada com o assunto que ela está falando. Você pega um adulto para falar em público, ele está falando de um assunto e ele está sentindo a emoção de medo de falar em público, que é a emoção mais comum das pessoas sentirem. Então, essa dissociação entre o que a pessoa está sentindo e o que a pessoa está falando detona o maior poder da comunicação. Eu gosto de dar como exemplo de um discurso que o comunicador usou o maior poder da comunicação, um discurso de 1963. Foi o discurso proferido por Martin Luther King Jr., chamado I Have a Dream. A integração entre o que ele sentia e as palavras que ele estava falando era total. Ele tinha um público de 250 mil pessoas. Ele, a família dele, os amigos dele e a maior parte daqueles que estavam lá presentes sofriam com a violência policial contra eles, contra as pessoas de raça negra. E ele falou uma frase que representa bem esse discurso e que mostra qual é o maior poder da comunicação. Tanto é que esse discurso é considerado um dos mais famosos e dos mais memoráveis da nossa história. Ele disse a seguinte frase: "Eu tenho o sonho de que minhas 4 crianças pequenas vão viver em uma nação em que não serão julgadas pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter." Mas ele não falou como eu estou falando. Eu estou colocando uma entonação na voz que tenha a ver com o conteúdo das palavras, com o conteúdo da frase. Não. Ele falou sentindo a dor de cada uma das palavras do discurso dele. A dor e a esperança. Porque o motivo daquele discurso foi mobilizar aquelas 250 mil pessoas para oferecerem uma resistência pacífica à violência policial. Esse discurso se tornou um dos mais memoráveis porque a emoção que ele sentia quando ele falava estava intimamente relacionada com as palavras do assunto que ele estava falando. Então, aquelas pessoas ali presentes sofreram a violência policial. Os pais que estavam ali presentes sentiam a mesma dor pensando nos filhos sofrerem a violência policial por serem negros. Então, esse é um grande exemplo do maior poder da comunicação. E por que os cursos de comunicação em públicos atuais não têm como ajudar os alunos a usarem esse maior poder da comunicação? A integrarem a emoção que estão sentindo com o assunto que estão tratando, a integrarem o assunto e o conteúdo da mente com a emoção do corpo, a integrarem o corpo com a mente. Por quê? Tanto os cursos de comunicação em públicos atuais, quanto a própria oratória. Porque a oratória, ela nasceu principalmente na civilização greco-romana. E havia uma limitação na civilização greco-romana, que é a separação mente-corpo. É a premissa que todo mundo tem praticamente, e que faz parte da civilização, de que mente é mente, corpo é corpo. Tanto é que na nossa cultura nós não temos... eu esqueci de dizer. A nossa cultura e a nossa civilização herdou essa limitação da civilização greco-romana. Então, a nossa cultura não tem uma palavra para designar corpo-mente. A palavra corpo-mente não é uma palavra.
É uma forma de a gente unir duas palavras para dizer algo que a gente não tem palavras na nossa cultura, porque a gente separa corpo e mente. Como que essa dissociação, afetou a oratória original, né? A oratória de 2.400 anos atrás, que é aplicada pelos cursos convencionais de comunicação em público. A oratória, ela tem recursos excelentes para promover a boa forma da comunicação. O gestual, a boa forma do gestual, a voz, o uso da califasia, que é a ênfase na palavra que você quer dar valor, elevando a voz ou até baixando a voz. A pausa que você faz, tudo isso, a escolha das palavras faz parte da forma da comunicação. Mas a emoção que o comunicador ou o aluno sente não faz parte da forma, faz parte da essência da comunicação. É a essência da comunicação. É aquilo que mais tem poder na comunicação. As palavras têm poder, principalmente se elas estão ligadas a uma emoção que casam perfeitamente com ela. Por exemplo, a emoção do medo de falar em público não casa com o assunto, por exemplo, de tratar sobre o que é que nós estamos precisando nesse momento para a ecologia. Não, aqui tem um sentimento, e o medo de falar em público é outro. E a maior parte da humanidade tem medo de falar em público. Os cursos convencionais de comunicação em público não têm solução para o medo de falar em público. E eu só estou falando o que eu estou falando exatamente porque eu trabalho com um método que soluciona o medo de falar em público. Eu trabalho com um método que integra na pessoa a emoção que ela sente quando está falando para um público, numa live, e o conteúdo que ela está falando. Essa dissociação da própria civilização, da própria cultura, se manifesta, se expressa na fala dos seus cidadãos, com a dissociação entre o conteúdo que ele fala e a emoção que ele sente. A oratória que foi criada não tem nenhum recurso para isso. Os cursos convencionais de comunicação em público utilizam a oratória de 2.400 anos atrás. Existe um jeito de integrar isso nas pessoas em um curto espaço de tempo. Mas você pode perguntar: puxa, Vitor, mas será que realmente tem importância, essa importância toda? A emoção que o comunicador sente quando está falando, o principal não é ele transmitir o conteúdo dele? Olha, se for para ensinar uma pessoa a trocar pneu de um carro, o principal é o conteúdo que ele fala. Por quê? Porque não tem uma emocionalidade. Mas se ele tiver que convencer, por exemplo, se alguém quer convencer a população a ter sempre o melhor macaco para trocar pneu de um carro, aí a emocionalidade é muito importante. Ele não vai só passar as instruções, isso, isso e isso. Ele vai querer convencer pessoas da importância de ter aquela chave, porque já pensou se você para no meio da estrada, como é que você vai fazer? O teu pneu furou, é noite, você está distante de tudo. Então, envolve a emocionalidade. Então, o que é muito importante é a gente perceber que, como a gente vive dentro de uma civilização, a gente tem essa crença. Não, mas é tão importante mesmo. Aquilo que o comunicador sente está relacionado com aquilo que ele está falando, porque nós vivemos dentro dessa dissociação. E a resposta do porquê é porque as pessoas se movem pela emoção. As pessoas se movem pela emoção. E nós estamos falando de comunicação quando você vai comunicar uma solução que você criou, ou que você achou que outra pessoa criou, e que você vai promover essa solução, ou um produto
Então, existe o intuito de que a pessoa seja convencida. Eu nem digo de convencer a pessoa. E quando você sente a emoção, estou falando agora de uma solução. Quando você sente que a sua solução resolve aquilo que muitas pessoas necessitam, quando você fala dela, você tem uma emoção. Pode ser a emoção de veemência. Isso funciona. O que está por trás de você precisa não ser o medo da comunicação, precisa ser a veemência. Você acredita que funciona. Então, as palavras e a entonação da sua voz e a emoção que está sentindo é: isso funciona. É incrível, isso funciona. Então, a ligação entre essa emoção e o teu conteúdo que você fala, por que ela faz com que as pessoas convençam a si mesmas? Porque elas vão entender as tuas palavras, e as tuas palavras podem não convencer a ponto de mobilizá-las, mas as pessoas se convencem pelas emoções que elas mesmas sentem. Se você tomar isso como uma verdade agora, o que se torna importante é: e como você fazer que a pessoa sinta a emoção que mobiliza ela? É simples. É você sentir essa mesma emoção. Se você sente a emoção que te mobiliza a falar como você está falando, que isso funciona, essa é a emoção que a maioria das pessoas vão sentir. Agora, eu não estou tratando de como manipular as pessoas. Eu vou sentir essa emoção, deixa eu treinar bastante sentir essa emoção. Não, isso não é tão poderoso quanto sentir verdadeiramente a emoção. E assim, isso aconteceria naturalmente, como acontece com uma criança. As pessoas precisam integrar para a comunicação, fazer essa integração que na nossa civilização não existe. E fazer essa integração global é uma coisa da qual eu não estou tratando, mas fazer essa integração para quando você fala em público, sim, eu estou tratando dessa. E essa eu consigo ajudar pessoas nas 19 horas de treinamento do meu curso de comunicação em público, em qual eu ensino as técnicas de oratórias, que são excelentes, mas eu ensino as técnicas de oratória integrando a emoção que elas sentem. Eu não ensino uma forma bela de falar, elevando a voz. Eu passo para as pessoas proferirem uma comunicação que elas sentem uma emoção muito forte. Então, a califasia, que é o nome disso, né, ênfase na palavra de valor, ela sai mais forte e já sai integrada. Eu trabalho a integração do gestual com a movimentação do peito, que é onde está a emoção. A expressão dos braços integrada à emoção do peito. Então, existe uma forma de fazer um upgrade na oratória de 2.400 anos atrás. Mas você ainda pode estar dizendo: mas será, Vitor, que ainda é tão importante se falar a partir do peito, se falar a partir do coração, se falar com emoção, que as tuas palavras e a tua emoção estejam integradas, que a tua expressão dos braços, em vez de elas serem bonitas, que elas venham da tua emoção, que os gestos venham da tua emoção, que a entonação da tua voz venha da tua emoção, que a expressão do teu rosto venha da tua emoção, que a expressão dos teus olhos venha da tua emoção. Eu nunca treinei um aluno para... Faça um gestual que vem da tua emoção. Tenha uma expressão dos olhos que vem da tua emoção. Não, isso daí é como uma pessoa que está no paradigma da separação corpo-mente acreditaria que resolveria essa situação. Essa situação é resolvida com uma transformação dessa integração interna. Eu vou dizer os 4 passos rapidamente que eu faço para isso, mas eu quero ver se ainda dá tempo de eu acabar de matar essa dúvida sobre: será que é importante mesmo essa integração? Falar e a emoção? Bom, primeiro passo é solucionar o medo de falar em público. Isso é impossível com oratória, né? Mas é simples com outros procedimentos. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é
integrar o movimento do peito com os braços. Em outros vídeos, eu mostro o que é essa integração. Terceiro, eu ligo o motor de arranque para que o motor ligue, ou seja, para que essa integração ocorra, dando textos e o aluno preparando comunicações próprias, curtas ali, carregadas de emoção, para que isso apareça ali. E a última é que se você for ler um teleprompter, né, você fica preso a algo. Então, como é que você vai usar a emocionalidade? Não estou dizendo que não é para usar teleprompter para quem é um jornalista ou que está lá. Não, não. Mas para esse tipo de comunicação, de quem tem uma solução, de que tem algo que ajuda outras pessoas, aí você precisa estar livre. Você precisa ter fluência verbal. E a fluência verbal, ela vem de você resgatar o poder de não precisar decorar ou memorizar com a consciência, de você jogar praticamente tudo para o subconsciente, porque aí você não está dependendo, você sabe o que você vai falar, mas você não sabe as palavras que você vai falar. Então aí você está livre para você sentir emoção. Bom, agora eu vou aproveitar um tempinho, porque aqui já está escurecendo, né? O sol já está se pondo. É o seguinte, a música My Way é uma música francesa. Você agora vai achar que eu pirei, né? A música My Way, ela se originou da música francesa de Claude François, chamada Comme d'habitude, como de costume. A versão inglesa conquistou o mundo com a voz do Frank Sinatra. E por quê? O casamento perfeito entre a letra da versão inglesa, My Way, da melodia, que é igual da francesa, que é uma música de tristeza, e sentir o abandono, e a inglesa é a vitória, eu realizei o meu propósito de vida. A diferença está exatamente nesse casamento perfeito entre a melodia, que se adapta a esse tema, eu realizei meu propósito, vitória e não tristeza, também pode se adaptar à tristeza, mas a voz, a entonação da voz, da emocionalidade do Frank Sinatra, esse casamento perfeito conquistou as pessoas. Se eu for resumir esse vídeo antes que escureça aqui, eu vou dizer, o principal é falar a partir do coração e que existem procedimentos certos que pode levar qualquer pessoa a voltar a falar a partir de seu coração.